Olá, galera, e aí, como vocês estão? Muito prazer, eu sou a Thaís Pedrosa, para quem não me conhece, sou professora de Física e Matemática e eu comecei no Instagram disponibilizando algumas dicas, algumas coisas que eu estava estudando e resolvi fazer esse canal aqui no YouTube pra gente estudar um pouquinho sobre Física pro Enem, pro ensino médio. Então essa nossa primeira aula vai ser uma introdução para as próximas aulas. Tá? Hoje a gente vai trabalhar sobre cinemática escalar e os conceitos básicos. Bora lá? Então vamos começar a nossa primeira aula, que vai ser sobre cinemática escalar, e vamos trabalhar alguns conceitos básicos da cinemática, que são móvel, corpo material ou partícula, corpo extenso, referencial, trajetória, espaço, sentido, movimento e repouso. Bom, para a gente começar a estudar, a gente precisa saber o que é cinemática. Cinemática escalar, ela estuda o movimento dos corpos sem se preocupar com as causas desse movimento. Então, a gente estuda os corpos, né, em função das grandezas físicas de posicionamento, velocidade, aceleração e tempo de deslocamento. O primeiro conceito que a gente vai estudar vai ser o de móvel. Móvel vai ser qualquer corpo que vai ser o objeto de estudo. Então, qualquer objeto que a gente for estudar, a gente vai chamar ele de móvel, tá? O móvel, ele pode se dividir em duas classificações, vamos assim dizer. Corpo material ou partícula, que é quando as dimensões são desprezíveis em relação às distâncias envolvidas. Então, as dimensões do corpo material ou partícula são desprezíveis. O que isso quer dizer? Se a gente pegar como exemplo um automóvel numa rodovia, né, em uma viagem, então a rodovia vai ter uma distância longa. Então, as dimensões do automóvel não vai interferir. Já um corpo extenso é quando as suas dimensões afetam na aferição das grandezas físicas. Então, aqui as dimensões, elas importam. Um exemplo seria a gente manobrar um carro em uma garagem. A gente precisa de saber as dimensões desse corpo, né, desse móvel, que é o carro, em relação à garagem. Então, o automóvel sendo manobrado em uma garagem. Bom, agora referencial. Teoricamente, referencial é o corpo ou sistema físico, né, o conjunto observável de corpos em relação ao qual se realizam as observações, as descrições, formulações e leis físicas. Bom, referencial, o nome mesmo já diz, né, são referências, são pontos que servem de referência. Um exemplo seria se eu quisesse medir a distância entre a minha casa e a escola, a minha casa ia ser um ponto de referência, ia ser um referencial, certo? A trajetória é o conjunto formado por todas as posições ocupadas de um móvel durante seu movimento, né? Trajetória, vamos dar um exemplo, é toda a distância que a gente percorreu para uma viagem, por exemplo, ou para ir até o mercado. Então, são os conjuntos, né, das posições que a gente ocupou durante um determinado tempo, pegando o referencial. Então, vamos ao conceito de espaço. Espaço a gente sempre vai representar pela letrinha S e é o valor algébrico da distância medida na trajetória, né, que é o conjunto de posições que a gente falou anteriormente, entre a posição do móvel e a origem O, que é o ponto de partida. O O, no caso, vai ser o nosso referencial, certo? Então, a gente pegando aqui um esqueminha
a gente tem uma trajetória, que é o conjunto dos espaços. A gente tem um ponto de referência, que é o O, que é o nosso referencial. A gente tem dois móveis aqui. Temos o móvel B e o móvel A. E aqui no dado está falando que de O até A, né, da origem até A tem 100 metros e da origem até B tem também 100 metros. Então aqui nós temos o espaço A e o espaço B em uma trajetória, e isso tudo ocorre durante um instante de tempo. Conhecendo, né, já os conceitos de trajetória e espaço, tem como a gente definir agora o sentido desse móvel. Se a gente pegar uma trajetória como essa, que tem um sentido, né, aqui no caso está vindo para a direita, a gente vê essa setinha, tem como a gente determinar o sentido dos móveis A e B. Então, o sentido aqui, ele pode se aproximar da origem ou se afastar. E dá pra gente determinar aqui os espaços. O espaço A, que a gente vai chamar de SA, vai ser 100 metros, porque tá no mesmo sentido aqui da trajetória, então 100 positivo. O espaço B vai ser menos 100 metros, no sentido oposto da nossa trajetória. O conceito é o de movimento e repouso. Para a gente determinar se um objeto ele está em movimento ou em repouso, vai depender do nosso referencial. Um mesmo objeto ele pode estar em movimento para um referencial ou em repouso para outro referencial. Um exemplo, se a gente for passageiro de um ônibus e estivermos viajando, nós vamos estar em movimento em relação à rodovia, porque a gente vai estar em movimento junto, né, com o automóvel. E vamos estar em repouso se a gente pegar como referência o outro passageiro ou o motorista, porque a gente vai estar lá sentadinho, então a gente vai estar em repouso para outra pessoa. Então, dizendo em palavras mais bonitinhas aí, movimento é o fenômeno físico cujo móvel muda de posição com o passar do tempo em relação a um referencial. E repouso é o fenômeno físico no qual o móvel mantém a mesma posição no decorrer do tempo, né? Pegando aí um referencial também. Então, esses foram os nossos conceitos de cinemática escalar, né? Nossos conceitos básicos, que é uma introdução para as próximas aulas. Espero que vocês tenham gostado do nosso primeiro vídeo. Espero que tenha ajudado. E eu vou trazer mais aulas sobre física pro Enem. Me sigam no Instagram, que eu tenho um perfil que eu falo lá sobre o que eu tô estudando, que eu mostro algumas dicas e é bem legal. É @tanafísica. Eu também tô em algumas outras redes sociais, Facebook, enfim. E espero que vocês tenham gostado. E bons estudos. Tchau!